A vitória é nossa. A vitória é nossa. Glorificado seja o Pai. Quantos podem dizer amém? Glorificado seja o Filho. Glorificado seja o Espírito Santo. Então glorificada seja toda a Trindade augusta, divina, maravilhosa, eterna, celestial. Hoje essa Trindade se volta em direção ao planeta Terra e quer nos abençoar por completo. Vá sentindo a bênção, vá recebendo a bênção, vá recebendo a proteção, a provisão, a ajuda, o refúgio, a fortaleza, o sucesso de Deus que é para a sua igreja. Gostaria nesta noite apreciavelmente bela de cumprimentar a todos e a cada um com a maravilhosíssima paz do Senhor Jesus. Quantos declaram que tiveram um dia lindo na presença de Deus? Quero convidá-los a que abram a Escritura Sagrada neste momento. Nós vamos ao 7º livro da Bíblia, ou seja, nós vamos ao livro dos Juízes. Vamos ao capítulo 1 e vamos ler os 3 primeiros versículos do 1º capítulo desse precioso livro da Escritura Sagrada. Muitas vezes tenho pensado na falta que faria para nós não houvesse no cânon bíblico o livro dos Juízes. Que bom que ele existe pelas lições apreciáveis que nos oferece. Eu me atreveria a perguntar a este respeitável público nesta noite: quantos encontraram a passagem anunciada? Digam aleluia, que agrade o Senhor Jesus. Amém. Leamos. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Versículo de número 2. E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Verso 3. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. De tão belo, de tão apreciável que é este texto, eu me sentiria animado e disposto a convidar a igreja do Senhor aqui esta noite reunida para que nós voltássemos a ler. Quantos estão dispostos? Digam amém. Eu pediria, por favor, que repetisse após mim. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Curvemos as nossas cabeças. Bom e admirável Pai, Senhor dos céus e da terra, Pai nosso que estás nos céus, nós te louvamos pelo brilho da tua presença nesta noite e pelo privilégio de estarmos em tua casa, e agora ainda mais pelo privilégio muito especial de podermos ouvir a tua voz, de podermos deleitar com a tua palavra. Rogo-te nesta noite que por tua infinita misericórdia te compadeças e consintas em usar o teu filho que vai falar e abençoar a tua igreja que vai ouvir, para que seja ela edificada no temor do teu nome, na excelência da tua palavra e na beleza da tua santa e eterna vontade. Tudo por amor de Jesus. A ti seja glória e majestade, honra e louvor para todos sempre. E todo o povo de Deus nesta casa pode dizer: antes que os irmãos se sentem, deixe-me que eles peçam um pequenino favor. De tão simples, ninguém me há de negar. Aperte a mão de pelo menos 2 pessoas, uma de cada vez, e diga assim: foi muito bom você ter vindo esta noite. Glória a Deus. Foi bom mesmo. Queiram sentar-se no nome de Jesus. Aleluia. Desde cedo, Deus me concedeu o privilégio de estar em contato com as Escrituras Sagradas. Na verdade, foi o primeiro livro que tive a oportunidade de conhecer. Depois, conheci um livro que se intitulava Brincar de Ler. E depois, outros livros. Mas, na verdade, a Bíblia foi o primeiro livro. E a maneira como Deus se serviu de me fazer compreender
quão importante é a Bíblia Sagrada foi através do seguinte pensamento: que falta faria para a minha vida? Que falta faria para a igreja? Que falta faria para o povo de Deus? Que falta faria para o mundo se determinada passagem da Escritura não existisse? Imaginem os senhores o vácuo que existiria em nossa alma se não tivéssemos à nossa disposição o Salmo 23. Imagine o caos que seria dentro de nosso espírito se não pudéssemos dispor de alguma coisa assim como o Salmo de número 91. Imagine a sensação de frustração que nós teríamos se não existisse na Bíblia São João capítulo 10. Mas de pouco a pouco você vai percebendo que você não pode dispensar nada da Escritura Sagrada. Está diante de cada um de nós nesta noite o livro de Juízes. Repetindo, ele é o 7º livro da Escritura Sagrada. No princípio, bem no princípio, no cânon hebraico, este livro era o primeiro livro dos profetas chamados antigamente profetas anteriores. Mais tarde, ele foi deslocado dessa posição. O livro de Ruth, aquele pequenino livro que nós temos da Bíblia, logo depois de Juízes, antigamente ele era colado ao de Juízes, e era um livro só. Ruth era a continuação de Juízes, mas no ano 450 da nossa era, ele foi separado. Hoje, nos nossos 66 livros, Juízes é um livro, Ruth é outro livro. Para que serve o livro de Juízes? Por ser a Bíblia, serve para revelar o plano de Deus. Por ser a Bíblia, serve para admoestar e ensinar o povo de Deus. Por ser a Bíblia, serve para edificar o povo de Deus. O livro de Juízes, por ser Bíblia, serve para tudo. Mas de uma maneira particular, o livro de Juízes dá algumas lições tão especiais para nós. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Eles são chamados de o Pentateuco. O livro de Josué relata a história de um grande herói, de um grande líder, de um grande comandante. No tempo de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, havia a figura de Moisés. Quando o povo tinha uma necessidade, corria para Moisés. No tempo de Josué, quando havia uma aflição, quando havia uma discussão, quando havia um problema, quando havia uma pendência, vamos para Josué. Juízes é um livro completamente diferente. Juízes é a história do povo sem Moisés. Juízes é a história do povo sem Josué. A Bíblia diz, e este livro começa assim, nós acabamos de ler, sucedeu depois da morte de Josué. Primeira grande lição é que mesmo Moisés um dia desaparece da terra. A grande lição é que mesmo Josué, com toda a autoridade, com toda a glória que Deus lhe deu na liderança de Israel, mesmo Josué desaparece. Agora não há nenhum livro da Bíblia que dispense a presença de Deus. Todos podem se acabar, todos podem morrer, todos podem desaparecer. Agora Deus é indispensável, Deus é insubstituível. Muitas vezes você se queixa de que não tem aquele amigo mais perto de você. Muitas vezes você se queixa de que aquela boa situação terminou. Mas se Deus está ao seu lado, você vai triunfar. Você vai vencer. O livro de Juízes ensina que mesmo quando falta Moisés, mesmo quando Josué terminou seu ministério, Deus está no trono. Esta noite é uma lição significativa para nós. O verdadeiro protetor de Israel está lá em cima. O verdadeiro defensor da igreja não mora aqui embaixo, uma dessas ruas, não mora numa das avenidas de nenhuma cidade da terra. Seu trono está no céu, está cheio de resplendor e glória. Nesta noite, exalte a figura admirável do Senhor Deus, porque Ele não passa. Tudo passa, mas Deus não passa. Mas a verdade é que a geração que apareceu no tempo dos juízes não se parecia em nada com a geração que saiu do Egito. Aquela multidão de judeus que estava no tempo dos juízes não era aquela que obedeceu à liderança de Josué, era o outro povo. Embora muitas vezes nós contemos uma geração como sendo uma sucessão de 25 anos seguidos, na verdade, existe uma outra maneira de considerar geração como um aglomerado sequencial de 40 anos. É nesse sentido que nós temos um enfoque, eu diria, quase dispensacional. Mais tarde verão por quê. E eu chamaria nesta noite a primeira geração, a geração Moisés.
A segunda geração, a geração Josué. E a terceira geração é a geração dos juízes. Não é um líder chamado Moisés, não é um líder chamado Josué, é uma porção de homens que são levantados por Deus por um tempo, chamados de juízes. Agora veja a diferença entre essas três gerações. A geração do tempo de Moisés, ela sabe quem é Deus, porque ela viu o mar vermelho se abrir. A geração do tempo de Moisés, ela sabe que é Deus, porque ela comeu maná dia após dia, manhã após manhã. Ela sabia que o maná não subia da terra, o maná descia do céu. As melhores coisas não são as que sobem da terra, as melhores coisas são as que descem do céu. Deus tem coisas para você que não vão subir da terra, só vão descer do céu. Por que você não glorifica e não exalta o nome do Senhor? A geração Moisés viu milagres. A geração do tempo de Moisés, ela viu água sair da rocha. Não havia encanação, não havia nada de represa, não havia sequer chuva. Deus proveu água da rocha. A geração Moisés era uma geração de sinais, de prodígios, de milagres, de maravilhas, da mão portentosa de Deus. Depois veio a geração Josué. A geração Josué conhecia também coisas bonitas. Foi a geração Josué que presenciou a mão de Deus implodindo. E foi a primeira vez que houve uma implosão em alguma coisa construída na terra. Implodindo o muro de Jericó. A Bíblia diz que o muro não caiu para frente, o muro não caiu para trás. Se caísse para fora, iria matar os judeus. Se caísse para dentro, os judeus não podiam entrar na cidade. Caiu para dentro, caiu para baixo, caiu como só Deus pode derrubar, caiu como só Deus pode fazer. Um dia, quando não houver jeito nenhum para o muro de Jericó da tua vida ir para frente, nem cair para trás, fica quieto. A mão de Deus vem sobre ele e ela pesa bastante. Ela vai implodir na tua vida, para o teu bem, o muro de Jericó. Glorificar o seja o nome do Senhor. A geração de Josué, ela viu um dia em que o sol nunca se punha e continuava. Que é isso? Não tem entardecer esta noite? Não aparecem hoje as estrelas? Não. Enquanto estiver Israel na peleja, o dia vai continuar. Coisa linda aquela geração. Mas, diz a Escritura, sucedeu depois da morte de Josué. Se o Senhor me permite esta noite, eu gostaria de esperar que Deus me ajudasse a pôr diante dos irmãos 5 desafios para uma nova geração. Quando eu falo em nova geração, em quem eu estou pensando nesta noite? Eu não estou pensando muito nos irmãos que estão aqui e que são membros da igreja há 30 anos ou há 40 anos. Eu não estou pensando nos irmãos que aceitaram a Jesus há 25, há 20 anos. Eu estou pensando nos meus netos, nos seus filhos. Eu estou pensando nos adolescentes da nossa igreja. Estou esperando essa nova geração que conhece o computador, essa nova geração que conhece e acessa a internet, essa nova geração que conhece coisas tão modernas. Mas eu queria saber se esta geração tem ouvido falar do Deus de Moisés e do Deus de Josué e dos seus feitos através da história. E surgiu uma terceira geração, surgiu um povo novo, e este povo novo tem 5 desafios diante de si. Se você está disposto nesta noite a me acompanhar neste raciocínio à luz da palavra de Deus, vamos caminhar juntos. Quantos querem comigo nesta jornada de fé? Vamos, em nome de Jesus. Primeiro grande desafio para a nova geração. Vamos repetir, repito após minhas palavras da Bíblia. E sucedeu depois da morte de Josué. Repitam as irmãs, por favor, o mais forte que puderem. Beleza. Os varões agora repitam por gentileza. Forte, bonito. Esse é o primeiro desafio. Que desafio é esse? É o desafio de sepultar Josué? Não. Ninguém teve problema para sepultar Moisés. Deus foi a única vez na história em que ele funcionou como coveiro. Qualquer um de nós teria um privilégio especial de morrendo ter Deus como coveiro. Mas este não é o ministério de Deus. Isso é uma coisa única só para Moisés. Sepultaram a Josué e o tempo passou. Qual é o primeiro desafio que existe para a nova geração? Agora, quando eu digo nova geração,
Eu não estou somente pensando nas crianças, nos adolescentes, nos meus netos e nos seus filhos. Eu estou pensando nessa gente que acaba de aceitar a Jesus, que aceitou a Jesus ontem, que aceitou Jesus a semana passada. Essa gente que veio do mundo, essa gente que veio das drogas, essa gente que veio da prostituição, essa gente que veio da miséria, essa gente que veio da máfia, essa gente que veio do terror, essa gente que veio do zero, essa gente que veio do nada. O que é que nós temos para dar a esta gente? Hoje eu queria dizer o seguinte: o que nós temos para dar a eles são desafios. Desafios. Vamos dar desafios para quem está chegando. Quais são os desafios da nova geração? Primeiro, e sucedeu depois da morte de Josué. Primeiro desafio, o desafio de enfrentar novos tempos. Repitam depois de mim, por favor. O desafio de enfrentar novos tempos. Vamos fazer um teste de memória. Passe isto para quem está perto de você. Primeiro desafio, aí diga qual é. Vamos ver a sua memória se funcionou bem. 1, 2, 3. Olha, pelo que eu vi daqui, todo mundo passou no teste. Beleza. O desafio de enfrentar novos tempos. Eu quero pedir aos irmãos que não percam nada do que estão ouvindo, para que possam estabelecer de igual maneira, simultaneamente também, um raciocínio e uma definição acertadas sobre o que Deus está trazendo para o seu coração esta noite. O primeiro desafio da nova geração era o desafio de enfrentar novos tempos. Eu tenho encontrado nestes anos de ministério literalmente milhares e milhares de pessoas que oram e dizem: Deus, faz uma coisa nova na minha vida, faz uma coisa nova. Porque só conhecem aquilo que conhecem, não conhecem nada novo. No dia que Deus faz uma coisa nova, essas pessoas não querem, rejeitam. Não, Deus, isto não, porque isto eu nunca vi. Eu quero dizer aos irmãos esta noite: Deus está nos preparando para novos tempos. Deus está nos preparando para novos tempos. Essa expressão sucedeu depois da morte de Josué, significa novos tempos. Não adianta que você, estou falando em termos do livro de Juízes, não adianta que você não vai encontrar Moisés por aí, Moisés já foi. Não adianta que você não vai encontrar Josué por aí, Josué já foi. Agora tem uma coisa, você vai encontrar Deus por aí não, por aqui. Deus nunca ficou por aí, Deus sempre está por aqui. Glorificado seja o nome dele. O desafio de enfrentar novos tempos. Eu imagino com que amor e com que fidelidade nós somos fiéis àquilo que nós aprendemos. Eu imagino com que sinceridade todos nós somos conservadores. Nós somos conservadores de muitas coisas dentro da casa de Deus. Aprendemos assim, fizemos a vida toda assim, e quando chega um tempo em que Deus diz: eu vou dar novos tempos, nós queremos reagir, nós não queremos aceitar. Agora eu quero que todos compreendam: de tempos em tempos na história, Deus manda novos tempos. De tempos em tempos na história, Deus manda novos tempos. Os filhos de Noé tiveram um problema. Saíram da arca e foram atrás de verdura. E foram atrás de verdura. E nós disse: meus filhos, você pode comer carne. E os filhos dizem: mas papai, nós nunca comemos carne. Meu filho, são novos tempos. Deus agora diz que pode comer carne. São novos tempos. O Deus que não queria que comessem carne antes, agora ele diz: Deus mudou? Não, Deus não mudou, mas os tempos mudaram. Deus não muda, mas os tempos mudam, inclusive os tempos de Deus. Essa foi a grande dificuldade que os fariseus tiveram. Por que os fariseus rejeitaram Jesus? Porque quem passa 400 anos sem Messias, quando o Messias chega, não quero Messias. Não, a gente já está tão acostumado sem Messias, sabe? A gente já está tão acostumado sem profecia. Às vezes uma pessoa passa na igreja 20 anos, 30 anos, 40 anos e não ouve uma profecia. Quando chega de repente, vai para o culto e tem 3, e eu não sei. Meu irmão, novos tempos. Novos tempos. Novos tempos. Novos tempos. Novos tempos. Vamos falar juntos. Novos tempos. Novos tempos. Novos tempos. Agora sabe o que é que Deus faz? Quem tem o Espírito de Deus tem um grande privilégio. O Espírito de Deus prepara para novos tempos. Havia um velho, literalmente um velho mesmo, um velho, chamado Simeão. E o Simeão estava lá.
O Simeão já havia passado no tempo de ser pai. Eu acho que ele já havia passado no tempo de ser avô. O Simeão já estava para bisavô. Mas ele estava de olho nos novos tempos. E todo dia ele para o culto. E olhava e disse, não é hoje, não é hoje. No dia que ele viu o menino chegar e entrar no templo com a mãe, disse, é hoje. Novos tempos chegaram. Pegou o menino nos braços. Aquilo pode ter parecido um ator, ter parecido uma palhaçada. Aquilo pode ter sido, mas que velho, mas que coisa, o velho tomando aquele menino da mãe. Que é isso? Simeão estava querendo dizer, olha minha gente, eu estava esperando os novos tempos, os tempos do Messias. O Messias chegou, eu estou aqui para recebê-lo. Vamos dar as boas-vindas aos novos tempos de Deus. Vamos dar as boas-vindas aos novos tempos de Deus. E quais são os novos tempos de Deus? São os tempos de avivamento, são os tempos de poder, são os tempos de alegria, são os tempos de vitória. Uma senhora tem uma criança em casa, uma mãe cuidadosa, extremamente cuidadosa. O menino ao colo, e não tira do colo. E se tira do colo é para pôr no berço. E se tira do colo e do berço é para pôr na cama. E nada mais. Um dia o menino quer se soltar do colo e eu quero andar. E a mãe disse, não meu filho, eu não vou deixar você andar. Porque se você andar, se você quiser andar, você vai cair. Eu vou esperar você aprender a andar e depois você cai. Não se aprende a andar no colo da mãe, se aprende a andar caminhando. Talvez tenhamos que ouvir umas 2 ou 3 profecias que não são lá muito coisa boa, mas daqui a pouco está aprendendo a andar, daqui a pouco está caminhando, daqui a pouco está saltando. No colo da mãe as crianças não aprenderão, mas quando descem e começam a caminhar, e a criança leva tumbo. Eu levei muitos tombos quando criança, e não fique rindo de mim não, que você levou da mesma maneira. Todos nós levamos uma porção de tombos. Sabe quem foi que aprendeu a andar mais depressa? Foi quem levou mais tombos. E as mães não ficaram desesperadas. Ai meu filho, não sabe por quê? Cada tombo que o menino levava, na sua inocência dizia, são novos tempos, são novos tempos, são novos tempos, são novos tempos. Está chegando o tempo de caminhar. Quem glorifica a Deus esta noite pelos novos tempos de Deus? Nós temos que estar prevenidos para isto. Há uma coisa interessante. Pedro foi um discípulo de Jesus por 3 anos. E o Pedro era um homem temperamental. E qualquer coisa, eu peço a palavra. E falava sobre tudo, dava opinião sobre tudo. Mas de repente veio o Pentecostes. E no dia de Pentecostes, aquele homem que estava acostumado a dizer asneiras, aquele homem que estava acostumado a falar de si mesmo, de repente ele é tomado pelo Espírito de Deus. Quando Pedro começou a falar, os 11 discípulos estão aqui e ficaram em pé. Imagina o André de boca aberta, não é possível. Tiago, isso é o Pedro. João, isso é o Pedro. Bartolomeu, isso é o Pedro. O Mateus, isso é o Pedro. Todo mundo estava dizendo, sabe o que era aquilo? Chegaram os novos tempos para Pedro. Eu tenho notícias boas para você. Se você não é batizado com o Espírito Santo, os novos tempos estão chegando. Você vai ser. Se você ainda não recebeu a manifestação do Espírito Santo em forma de 2 na sua vida, os novos tempos estão chegando. A Bíblia diz que Deus prometeu novos tempos. E como se classificam esses tempos da Bíblia? Tempos em que haverá fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar o tempo em que nós viremos correndo para a casa do Senhor e disputaremos lugar. E o culto que começa às 20 já vai estar cheio às 19 horas. E eu digo, mas eu nunca vi isso. Pare de comparar o presente com o passado. Deus está dando novos tempos e nós vamos aproveitá-los. Sucedeu depois da morte de Josué. Novos tempos de Deus para Israel. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, se sacrificou e perdeu. Vamos ver o segundo desafio. E a Bíblia diz, e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, Senhor, quem será o nosso rei? Foi isso que perguntaram? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos ver outra pergunta. Sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram, Senhor, onde nós iremos outra vez comer maná? Foi isso? Não, irmãos, Deus tem coisas para cada tempo. O tempo de maná havia terminado, agora eram outros tempos. Ah, mas eu ainda queria maná.
Tem pessoas que estão em Canaã querendo maná no deserto. Não, irmãos, tem tempo no deserto, como teve tempo no Egito, mas tem o tempo de Canaã. Se tu ainda estás no deserto, eu não te entristeço esta noite. Eu te dou boas notícias. Canaã está chegando. 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 Glória a Deus. Vamos ao segundo desafio. Diz a Bíblia, e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O segundo desafio para as pessoas que estão chegando na igreja hoje. O segundo desafio para esses jovens e adolescentes e crianças que estão se criando na igreja. O segundo desafio para a nova geração que está aqui hoje é este: o desafio de estabelecer prioridades corretas, prioridades sábias. Irmãos queridos, há muitos crentes que nunca cometeram transgressões horrorosas, horripilantes. Há muitos crentes que nunca foram infiéis no sentido drástico da palavra. Há muitos crentes que nunca faltaram cultos. Muitos crentes que nunca deixaram de entregar o dízimo. Muitos crentes que nunca cometeram nenhum ato que fosse digno de uma disciplina. Apesar disso, não são felizes, não estão realizados, não agradam a Deus. O que é que está vendo? Eu gostaria nesta noite de ajudá-lo a entender uma coisa. Não basta você ser fiel, o que é muito necessário, mas além de ser fiel, você tem que saber o que é prioritário na sua vida e executar. Qual era a prioridade de Israel no deserto? Era todo dia de manhã pegar uma bacia e correr para um tempo e esperar maná. Mas aqui não era mais o deserto, aqui não tinha mais maná. Escute o que diz Israel. Então sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro, não deixe a Bíblia, primeiro, eu vou esperar até que a igreja tenha a Bíblia, não. Quem dentre nós primeiro, quem dentre nós primeiro, quem dentre nós primeiro subirá para fazer o quê? Para pelejar. Aqui estão as prioridades da terceira geração. Eu quero extrair isso da Bíblia, porque o texto da Bíblia é a palavra de Deus. Quando escreve isso, digo amém. A prioridade de Israel no Egito era uma. Era trabalhar, no Egito era trabalhar para Faraó. Outra tragédia. A prioridade de Israel no deserto era viver só de milagre. Milagre, 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 milagre. Milagre de pão, milagre de água, milagre de milagre, milagre de tudo. Agora a prioridade de Israel em Canaã não era mais essa. Nada de maná, nada de rocha dando água. Agora eram duas coisas. Primeira, subir. Segunda, pelejar. Os crentes que vão ter vitória daqui para frente até Jesus voltar, eles têm duas marcas: eles não param de subir, eles não param de pelejar. Eles não param de subir, eles não param de pelejar. Eles não param de subir, eles não param de pelejar. Eles não param de subir, eles não param de pelejar. Eles não param de subir, eles não param de pelejar. Eu venho esta noite trazer uma palavra para o teu coração esta noite. Escuta aqui, me diz uma coisa de todo o coração: que vida é essa que tu estás levando tão rasteira, tão baixa? Tua prioridade agora é subir. Sobe na tua mente, sobe nos teus pensamentos, sobe nas tuas palavras. Os irmãos acham lícito um obreiro do Evangelho, um crente batizado com o Espírito Santo, um filho de Deus, se reunir com outros, se juntar com outros, para ficar contando piada. Os irmãos acham isso correto? Isso é de quem está embaixo. Tem que subir. Melhora teu linguajar, melhora as tuas palavras. Os irmãos acham lícito um cidadão passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, principalmente de madrugada, seja cara for, diante de uma televisão, assistindo o diabo, assistindo murro, assistindo tiroteio. Os irmãos acham isso decente? Isso é coisa de anjo? É coisa de filho de Deus? Isso é coisa de quem está embaixo, é coisa de quem está rasteiro. Isso é mais para cobra do que para águia. Nesta noite Deus diz: tua prioridade é primeiro subir.
Eu estou vindo esta noite, na autoridade do Espírito Santo, dizer: quem quiser o poder de Deus hoje suba. O poder de Deus não está rastejando como cobra sobre a terra. O poder de Deus está soprando pelos ares como vento e vai pegar quem estiver em cima. E vai pegar quem estiver em cima. Em nome de Jesus, começa a subir, começa a subir, começa a subir. Começa a glorificar o nome do Senhor. Melhora a tua linguagem, melhora os teus pensamentos. Pastor, irmão. Pastor, como é que vai? Ah, pastor, eu sinto que vai vir uma nuvem negra aí. Para com isso, irmão. Não vai vir nuvem negra coisa nenhuma. Vai vir refúgio, vai vir proteção, vai vir consolo, vai vir força, vai vir vitória. O crente não está esperando derrota. O crente está esperando é Jesus. E Jesus é mais do que vencedor. Eu recebo neste momento uma autoridade especial do Espírito de Deus, e eu repreendo todo espírito de pessimismo em nome de Jesus. Todo espírito de pessimismo, isso é coisa para quem está embaixo. Quem está embaixo acha que tudo é grande. Quem está embaixo acha que tudo é fabuloso. Quem está embaixo, sabe o que é isso? Isso é complexo de gafanhoto. Complexo de gafanhoto. Os 10 israelitas, olha, puxa, eles são tão grandes, são gigantes, e nós não passamos de gafanhoto. Gafanhoto é o diabo, gafanhoto é o inimigo. Você é um gigante nas mãos de Deus. Você é um gigante nas mãos de Deus. Vai recebendo o poder, vai recebendo o poder, vai recebendo o poder, vai recebendo o poder. Levante a sua mão agora e proclame a glória, e proclame a autoridade do nome de Jesus. Suba, suba, suba. Nada de baixaria na igreja, nada de gente se amesquinhando, nada de você estar complexado. Filhos do rei não tem complexo, filhos do rei tem vitória. Por um minutinho, vamos ficar todos de pé aqui, em nome de Jesus. Vamos nos cumprimentar como filho do rei. Dá um abraço aí de príncipe, dá um abraço aí de princesa, dá um abraço aí de princesa, dá um abraço aí de herói. Os campeões de Deus estão aqui. Glorifique o nome do Senhor, igreja, enquanto nós estamos de pé. Diga para quem está perto de você. Pode dizer assim: eu não sei você, agora eu sou mais que vencedor. Eu não sei você, agora eu sou mais que vencedor. Aqui vocês, músicos, recebam o espírito de vitória. Obreiros, companheiros, tomem posse do espírito de vitória. Nossa prioridade é subir e pelejar. Subir e pelejar. Sentai-vos em nome de Jesus. Quando criança, eu gostava muito de olhar para as formigas. Mas eu tinha uma dificuldade de dizer: meu pai, o senhor me perdoa, o senhor não fique triste com o que eu vou falar com o senhor, não. Como é que a Bíblia manda a gente olhar para as formigas? Quem é preguiçoso, olha só. Aí eu mostrava: olha só aquela. Tem uma pessoa de formiga aqui trabalhando duro, trabalhando forte, trabalhando pesado. Olha só, uma formiga lá em cima, aqui de carona lá em cima. Meu pai, eu acho que ele nunca tinha pensado nisso. Olhou, ele não me respondeu nada. Quando foi outro dia, disse: olha, meu filho, você já viu mais de uma formiga em cima de uma folha, assim como você vive de carona? Eu disse: não, só tem uma. Aquilo não é preguiçosa, não. Aquilo é o serviço de secreto. Aquele é o serviço de espionagem. Ela até olhando para ver se está tudo em ordem. Ela até assustando. Se a Bíblia diz para olhar para a formiga, não haveria malandragem na formiga. Absolutamente. Sabe qual é a tua vocação nestes dias? Primeira, subir. Segunda, pelejar. Pelejar. Eu quero pedir esta noite: olha bem para os meus olhos neste momento, porque eu tenho uma mensagem de Deus para ti. Acaba com essa vida feia que tu estás levando. Tu és um caroneiro espiritual. Tu não buscas a Deus. Tu não lês a Bíblia. Tu não tens comunhão nenhuma com Deus. E fica: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Aqui não está perguntando quem vai orar por nós. Aí está perguntando quem dentre nós vai guerrear. Eu quero louvar a Deus pelo espírito de intercessão. Eu quero louvar a Deus pela ajuda que um crente pode dar para o outro. Mas não é hora de sermos caronas. É hora de sermos heróis. É hora de sermos guerreiros. É hora de sermos lutadores. Eu recebo outra vez, de uma maneira muito especial, o Espírito do Senhor. E digo para ti agora, como se eu estivesse pregando só para ti: recebe esta noite o espírito de guerreiro. Recebe esta noite o espírito de guerreiro. Lutar é bom, lutar é gostoso,
Lutar é lindo. Mas por quê? Porque estamos seguindo o nosso comandante, que nunca perdeu uma batalha. Todo mundo glorificando o Senhor Jesus agora. Levante a sua mão e glorifique o Rei. Levante sua mão e glorifique o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Sucedeu depois da morte de Josué. Primeiro ponto, o desafio de novas mudanças. Que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Escute uma coisa. Quem ainda não sabe, quem ainda não conhece os inimigos que tem, já está perdendo a metade da batalha. Você não pode ser um crente que vive em outro mundo, porque aí você ainda está neste. E ainda que o seu coração esteja no céu, eu lhe pergunto: onde é que estão os seus pés? É isso que todo crente tem que pensar. Nós somos os únicos seres criados por Deus que andamos assim eretos. Você pode ver, girafa não anda igual nós. Não. De porco nem se fala. Tatu, tem misericórdia. Formiga, não. Nem leão, nada, absolutamente. Nós somos os únicos que andamos eretos. Sabe por que Deus nos criou assim? Porque a nossa cabeça está perto do céu, mas os nossos pés estão colados na terra. Te lembra? Por mais que tu penses no céu, teus pés estão na terra. E te lembras que lá em cima tu só tens amigos, mas aqui embaixo tu só tens inimigos. Beleza? Lá em cima tu só tens amigos, mas aqui embaixo só tens inimigos. Peleja. Porque um crente precisa de um espírito guerreiro. Aqui diz assim: sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Eu não gostaria de tomar nem 2 minutos falando dos cananeus. Não são meu tema, nunca foram. Mas por amor à verdade, ao compromisso de pregador do evangelho, eu tenho que dizer: cananeu era o povo mais iníquo daquela ocasião. Irmãos, se os irmãos quiserem passar os momentos de tristeza, leiam a história dos cananeus. Os cananeus eram imorais, os cananeus eram idólatras, os cananeus eram valentões, os cananeus eram perniciosos, os cananeus eram cruéis. O seu deus principal se chamava Baal. E os cananeus acreditavam que quando a colheita era boa, era por causa de Baal. Eles acreditavam que a esposa do Baal, olha que coisa, a esposa do Baal, Astarote, ela era rainha da fertilidade na agricultura. Agora, para ir aos templos dos cananeus e oferecer alguma libação para Baal, para a mulher dele, tinha que manter o contato com a prostituta naquele templo. E por isso, com esta tendência horrível que cada criatura humana tem depois do pecado de Adão para o pecado, era um ritual muito conhecido naquela época e muito festejado. Escute aqui: quanto mais tempo Israel passasse no meio dos cananeus, mais perigosa era a sua situação. Então Deus pôs no coração daquela gente que era hora de ir para a guerra, para destruir seus inimigos. Há irmãos que começam a conviver com gente ruim, ao invés de evangelizar, você sabe, não tem outro jeito mesmo, você acomodando. Aquele cidadão tem um linguajar ruim, daqui a pouco o irmão também está tendo linguajar ruim. Aquele cidadão mente, daqui a pouco o irmão está mentindo também. Aquele cidadão com umas histórias do inferno, daqui a pouco o irmão está contando também. Deixa eu te falar uma coisa: ou Israel destrói os cananeus, ou então os cananeus destroem Israel. Ou tu vences o diabo, ou então o diabo vai te vencer. Então, se tu não queres ser vencido pelo diabo, nesta noite começa a derrotar o teu adversário. Se tu não queres ser conhecido na história como um desertor e um perdedor, então começa o teu tiroteio espiritual e atira. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é maravilhoso, a palavra de Deus é real. Atira de metralhadora, atira de canhão, quando puder vai de espada, mas tu és um guerreiro. Deus te fez um guerreiro. Os irmãos querem ver os guerreiros de Deus? Eu tenho o privilégio nesta noite de apresentar um grupo de guerreiros que veio está aqui conosco nesta noite. Este grupo de guerreiros que eu quero apresentar para a igreja, tenha bondade de levantar sua mão em nome de Jesus. Onde estão? São esses aí, ó. Dá uma olhada para você ver que são esses aí, ó. Repare aqui são os guerreiros. Aí, aqui tem. Somos nós guerreiros de Deus. Deus te fez um guerreiro. Deus o Pai te fez um guerreiro. Jesus, o Filho, te deu as armas. O Espírito Santo te deu a vitória. Para que mais? Para que mais? Para que mais? Complete a sentença. Deus o Pai me fez guerreiro. Deus o Filho me deu as armas. O Espírito Santo me dá
Então, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, pelas armas espirituais que o Espírito Santo nos dá esta noite. Segundo desafio dessa nova geração é expulsar, pelejar, destruir os cananeus. Agora, em terceiro lugar, eu queria lhe mostrar o terceiro desafio. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Olhe bem aqui para a tribuna, por favor. Vê se você se lembra de quem que eu estou falando. Use bem a memória, vê se você se lembra. Tem uma pessoa por aí, que quando a gente diz assim: irmão, vamos ajudar o missionário, aí diz assim: está falando contigo. Tem outra pessoa por aí, quando a gente diz: olha, irmãos, vamos orar para Deus levantar mais obreiros, ele diz assim: está falando contigo. Os irmãos nunca viram pessoas que toda vez que se fala de que se precisa de alguém na obra de Deus, ele sempre diz: está falando contigo. Os irmãos já viram quando diz: quem é voluntário para a obra de Deus? Alguém diz assim: fulano, é você. Repara a diferença do livro de Juízes, pelo menos de como começa. Aqui diz assim: quem dentre nós primeiro subirá? Sabe onde está o povo que vai vencer Satanás? Não está lá fora. Ouça o que eu vou lhe dizer e guarde por toda a sua vida. Não é algo novo, você sabe disso, mas eu vou repetir nessa tribuna. Nada substitui a igreja do Senhor. Repita isto, por favor. Agora, repita depois de mim. Ninguém substitui um servo de Deus. Agora diga em terceiro lugar: ninguém pode tomar o meu lugar. Você não é um pastor, você está sentado aí. Você não é um evangelista, você está sentado aí. Você não é nem um presbítero, você não é nem diácono, você está sentado aí. Você não é nem auxiliar, você está sentado aí. Aí o diabo diz: está vendo? Você não é pastor, não é presbítero, não é auxiliar, você não é ninguém. Diga ao diabo que quem não é ninguém é ele. Você é filho do rei, guerreiro de Jesus, candidato a morar no céu e mais que vencedor. Isso, aplaudo a Jesus. Isso. Pastores, vejam que beleza de texto. Quem dentre nós? Quem dentre nós? Quem dentre nós? Quem dentre nós subirá? Os vencedores de Deus estão aqui esta noite. Os missionários para os campos estão aqui esta noite. Deus está dizendo: estão aqui, dentre nós, dentre nós, dentre nós, dentre nós, dentre nós. Nós somos a casa de Jessé. A igreja pode falar isso bem alto: nós somos a casa de Jessé. Você sabe o que eu quero dizer? O que significa isso que eu estou dizendo? Nós somos a casa de Jessé. Quando Jessé ia almoçar, quando Jessé ia jantar, era Jessé aqui, a esposa de Jessé ali. E quantos filhos? 8. Quantas pessoas? 10. O que é que você espera de uma família de 10 pessoas num reino tão grande como Israel? Você não espera nada. Mas Deus dizia: Jessé, o rei vai sair daqui. 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 Olhe para esse povo que está aqui esta noite. Olha, dê uma olhada aí. Irmão, dê uma olhada ali, lá para trás. Os irmãos, olha, vocês aqui nos primeiros bancos, dá uma olhada. Dá uma olhada para trás. Ah, não, irmã, dá uma olhada mesmo. Olha, isso, vocês estão. Sabe de onde vão ser os missionários? Daqui. Eles estão aqui esta noite. 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 Sabe os maiores pregadores que haverá nos próximos dias? Ih, pastor, em qual seminário estão? De onde virão? De qual universidade? Dos pés de quem? De Billy Graham? De Orahob? De dirão? Não, eles estão entre nós. Eles estão entre nós. Eles estão entre nós. As esposas dos grandes obreiros desta geração, sabe onde estão? Sabe? Deus vai mandar muita prostituta se pregar Jesus para abençoar os rapazes. Não, irmãos, estão aqui. Estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui. Quem sabe é você o campeão de Deus para derrotar Golias. Oh, aleluia! Quem sabe é você que Deus escolheu. Põe a mão no seu coração e diga: eu não sei qual será o meu futuro, mas eu sei que eu sou candidato a alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Fique de pé, este jovem, por favor, irmão Júnior.
Deixa eu te falar uma palavra da parte do Senhor. Deus te faz esta noite candidato a alguma coisa. Não estou falando de platinas, não estou falando de cargos, não estou falando de funções, não estou falando de posição humana, eu estou falando de posição espiritual. Pastor Célio, muito respeitosamente, posso lhe pedir um favor? O senhor põe a mão sobre a cabeça daquele moço. Eu vejo o óleo de Deus descer sobre ele. Sabe onde estão os grandes heróis de Deus? Estão aqui entre nós, dentre nós, dentre nós. Aleluia! Será que todo mundo se sente esta noite um campeão de Deus? Será que vocês podem sentir? O homem que Deus quer usar, onde está, irmãos? Onde está? Está aqui! Aleluia! Olha Deus passeando, olha Deus passeando, olha o Espírito passeando, olha o Espírito passeando. Todo mundo aqui é candidato a alguma coisa. E como Deus não tem coisa ruim para nós, você é candidato para alguma coisa. Os candidatos de Deus para alguma coisa, fiquem de pé, por favor. Levante a mão direita, por favor. E cheio do Espírito, só glorifique o Senhor agora. Só glorifique, só glorifique, só glorifique, só glorifique, só glorifique. Agora, enquanto os mãos estão de pé, brave comigo. Dentre nós, dentre nós. Agora seja, agora eu vou diga, pode ser eu. Pode ser eu. Pode ser eu. Pode ser você. Deus está buscando esta noite um homem para um grande ministério. Pode ser você. Deus está buscando esta noite um músico para fazer uma arruaça no inferno. Pode ser você. Você que chegou com carta de mudança hoje aí de Maringá. Onde está você? Levante a mão aí. Vem cá, vem aqui depressa. Vem. Xaralabacá. Pode ser você. 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 Ô pastor. Sei lá, põe a mão sobre esse moço. Você não está aqui em vão. Você está aqui para um propósito de Deus. Você sabe que a coisa não foi fácil, foi amarga, foi fel, pior que Giló, mas Deus está no controle. Pode ser você. Pode ser você. Pode ser você. Pode ser você. Os candidatos de Deus para grandes obras. Onde estão, irmãos? Onde estão, irmãos? Estão entre nós. E pode ser. E pode ser. E pode ser. Então diga, Senhor, eu não sou nada, mas Isaías 6. E Isaías 6. Eis-me aqui, Senhor. Shadamagasu e andaralamas. Oh, aleluia. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Os pastores que estão nesta tribuna podem ver que Deus está com a sua mão estendida sobre o povo esta noite. Aleluia. Primeiro desafio de novos tempos, enfrentar novos tempos. Segundo desafio de estabelecer prioridades corretas. Terceiro desafio de estar disponível para Deus. Todo mundo estava disponível. Era isso que ele queria dizer. Deus, nós estamos aqui todos prontos para lutar. Só diz uma coisa, quem é que vai primeiro? Agora escute uma coisa bonita. Só Deus tem o direito de dizer quem vai primeiro. Liderança, irmãos, é com Deus. É com Deus. A convenção vai servir para ver quem é o líder que Deus levanta. Não, se é Deus levanta, deixa com ele. Esse assunto não é de convenção e nem de sem invenção. Esse assunto é de Deus. Esse assunto é de Deus. Esse assunto é de Deus. Liderança Deus dá para quem quer. Samuel disse, esse grandalhão é você. Você já tem cara de rei, tamanho de rei, rosto de rei. Aí Deus disse, só não tem chamada de rei. Cai fora. Então esse aí, mais ou menos, não é nenhum desses. Era Davi. Deus, por que era Davi? Porque o direito de escolher é meu. É por isso que Deus me escolheu. Se os homens fossem escolher, os homens nunca teriam me escolhido. Mas como é Deus que escolhe, Ele me escolheu. Talvez se os homens fossem escolher, eles nunca te escolheriam. Mas como é Deus que escolhe, Ele vai escolher. Ele vai escolher. Ele vai te escolher. Deus tem obras para nós. O quarto desafio para essa nova geração é o desafio de depender de Deus. Irmãos, uma coisa é falar que Deus manda, outra coisa é Deus mandar e a gente obedecer. Repare que coisa linda. Sucedeu depois da morte de Josué.
Os filhos eram uma debandada, era uma coisa de desagregação. Lá adiante diz assim, cada um fazia o que queria, era uma desordem total. Mas alguém teve juízo e disse, gente, vamos orar, gente. Aí mesmo, né? A gente nem tinha coisa, lembrando de tudo e não precisamos de orar. Vamos lá. E diz assim, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Eu quero dizer algumas coisas muito simples, mas eu queria que você pusesse nas tábuas do seu coração. Primeiro, Deus gosta de ser procurado. A igreja pode repetir isso. Irmãos, saiu tão baixo que parece que a gente está contando uma coisa assim perigosa. Fale mais alto. Irmãos, já chegaram anjos para escutar isso. Fale mais alto. Olha, irmão, já está incomodando o inferno. Fala mais alto. Ah, mas desse jeito Deus vai fazer maravilhas. Fale mais alto. Tem gente que pensa que vai incomodar a Deus. Quando Deus está... Essa mensagem demorou um pouquinho para mim. Não foi brincadeira não. Coisa tão simples como esta, mas demorou. Mas já tem misericórdia. Quando for uma profunda, aí acabou. Nunca sai. Então, mas escute, nessa simplicidade que eu estou lhe falando esta noite, deixa eu te falar uma coisa que Deus me disse para falar para a igreja nesta noite. Diz para o meu povo, eu gosto de ser incomodado. Fale isso, Deus gosta de ser incomodado. Tem crente que nunca foi batizado com o Espírito Santo com medo de incomodar Deus. Irmão, pede Deus, sei lá, vou incomodar Deus. Quer que eu diga um segredinho assim, bem simples? Um dos maiores prazeres de Deus. Tem hora, irmãos, que Deus faz estar de costa. Ele nem está não, ele faz estar de costa só para ver você puxando assim. Quem é que você quer? Ah, Deus, que eu vou te incomodar. É disso que eu gosto. Toma lá tudo que você quer. Ô, irmão, incomoda Deus. Incomoda Deus. Incomoda Deus. Você incomoda Deus quando ora. Amém? Você só não incomoda Deus quando murmura. Aí você não incomoda. Você chateia. Eu não estou falando chatear Deus. Estou falando incomodar. Naquele sentido bom. Você incomoda Deus quando ora. Você incomoda Deus quando chora. Um menino quando chora aqui embaixo. Um menino. Quem foi? Aquele menino que chorou? E ao lado da mãe dele, chamada Agar. Como é que é o nome dele? Isso, Ismael, obrigado, irmão. Ismael chorou, aí Deus na hora disse, olha, vai lá depressa. E atende isso, né? Mas não, mas está me incomodando. E eu gosto de ser incomodado, eu gosto de ser incomodado. Irmãos, Deus gosta de ser buscado. Buscado. A coisa mais simples para Deus, ele chegar e se apressar, eu cheguei aqui. Mas é capaz de você dizer, eu não te pedi, não te chamei. Que feio para Deus, né? Tem hora que Deus não chega assim pra gente, não é que Deus tem medo, mas você pode ser que seja um ano. O que está fazendo, Deus? Não te chamei. Agora, bonita dizer, Deus, vem. Cheguei, tu não me chamaste. Está na Bíblia, irmão? Ué, tu pensa que eu estou falando que coisa de almanaque? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Incomoda Deus. Incomoda. Irmão, faz o seguinte, pega Deus de madrugada, Pega Deus de madrugada. Deus, pode te incomodar de madrugada. Não tem perigo. Mas pastor, por que não tem perigo? Porque é de madrugada aqui embaixo, lá em cima não é não. Pode incomodar a Deus. Quantos gostariam de fazer uma tentativa de incomodar a Deus? Incomoda a Deus. Incomoda a Deus pedindo. Agora você quer saber o que Deus não gosta? Eu vou lhe revelar isso. Não estou dizendo que estou falando nada de revelação. Não é uma coisa tão singela. Mas é um negócio que eu vou falar no pé do ouvido. Você quer ver Deus assim, todo eufórico com você? Me passa, pastor, essa receita. Deus ficar assim eufórico comigo. Pede uma coisa grande para ele. Quer ver Deus assim meio triste? Você pediu um coisinha pequeno. Deus, me dá uma caixa de palito de fósforo. Ah, você me respeita, mano. Você me respeita. Deus, me dá $1. Ah, não faz isso. Fica catando em pênis que você vai juntar $1. Faz isso não. Vai lá no aeroporto pegando aquele troco de carrinho do aeroporto, você pega $1. Me pede 1 milhão. Me pede uma casa de 10 quartos. Me pede um automóvel zero. Me pede uma coisa grande. Sabe por que nós não conseguimos muitas coisas mais com Deus? Quando nós pedimos uma coisa a Deus, nós pedimos uma coisa do nosso tamanho. Para com isso. Para de pedir uma coisa do teu tamanho. Começa a pedir uma coisa do tamanho dele. Do tamanho dele. Aplausos para ele esta noite. Aleluia. Sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor.
Eu disse que Deus gosta de ser procurado. Eu disse que Deus gosta de ser incomodado. Eu disse que Deus gosta de ser buscado. Agora eu vou dizer uma coisa que Deus ainda gosta mais. Você quer ver Deus todo... Eu não posso usar a palavra faceiro, porque eu tenho que usar Deus. Eu tenho que falar de Deus com nobreza. Mas tem hora que o Deus está assim, faceirão, toda alegre. Que é isso, Deus? Que é essa alegria tão grande? Rapaz, porque finalmente você resolveu perguntar uma coisa. Pergunta uma coisa para Deus. Pergunta. Você pergunta para todo mundo e me pergunta para Deus. Eu tenho ouvido testemunhos tão tremendos de irmãos que perguntam coisa para Deus de manhã, de tarde já sabe. Pergunta, pergunta. E quanto mais difícil, melhor para Deus. Pergunta. Não pergunta coisa que tem no dicionário, não. Compra lá e vai ver. Não pergunta coisa que tem nesse enciclopédia, não. Compra lá e vai ver. Pergunta coisa que ninguém sabe. Pergunta coisa que nem anjo sabe. Pergunta coisa que só ele sabe. Ele quer te revelar segredo. Ele quer. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o buscam e ele se compraz em contar os seus segredos. Esta noite, quantos precisavam de saber alguma coisa de Deus? Digam amém. Se quiserem parar de responder amém e reter as respostas, pergunte a Deus. E aquela coisa tremenda, quem é que vai subir? Judá, eu, hein? Quem sou eu? O Simeão, não me põe nisso não. Então Levi, não, eu sou tribo sacerdotal. Então Benjamim, quem é isso, rapaz? Tu não viu a profecia de Jacó? Eu sou um jumento. Não vi isso não. Então Azé, quem é isso, rapaz? Eu nunca fui chamado para nada. E aquela confusão tremenda. Sabe por que nós às vezes estamos em confusão? Porque as nossas opiniões são fortes. Porque Deus não fala. Só existe opinião forte na mente do homem enquanto Deus não fala. Quando Deus fala, as nossas opiniões viram sorvete, se diluem e Deus começa a triunfar em nossas vidas. Ô Deus, é o seguinte, a confusão está grande aqui, ninguém sabe quem que vai, está uma confusão. Deus, fala uma coisa aqui. Quem é que sobe primeiro? Irmãos, no versículo 1 eles perguntam, quem subirá? No verso 2, disse o Senhor. Por pouco Deus não respondia deles perguntarem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está na linha telefônica esperando o teu chamado. Pergunta, ele responde. Pergunta, ele responde. Pergunta, ele responde. Pergunta esta noite uma coisa a Deus. Talvez ele tenha uma resposta para os sonhos. Eu não vou falar esta noite como é que Israel perguntava as coisas para Deus. Eu vou falar como é que você pergunta. Você pergunta orando. Você pergunta lendo a Bíblia. Tem gente que faz pergunta a Deus. Eu conheço testemunhos tão lindos. Irmãos que perguntam uma coisa em casa. Deus, como é isso aqui? Quando chega aqui, o pregador está falando no assunto, desvia aquele assunto, entra no outro assunto e volta para aquele. Pensa, mas por que ele não foi daquilo? Ele respondeu e não estava aí. Deus te responde. Deus te responde. Eu quero anunciar esta noite de terça-feira, 4 de julho do ano 2000. Em nome de Jesus eu proclamo, esta noite, estas horas que faltam para a meia-noite, essas próximas horas serão horas de resposta de Deus. Levante sua mão comigo e faça assim. Glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Diga comigo, Senhor, eu vou te perguntar. E eu tenho certeza. Tu vais. Complete. Isso, é isso que você falou. Vai ser isso que você falou. Tu vais responder. Aplausos para o Senhor esta noite. Agora, eu me preparo para terminar, mas tem um pouquinho ainda para dizer neste ponto. Consultar ao Senhor, perguntar ao Senhor o desafio de depender de Deus. Aí Deus disse assim, Judá subirá. Irmãos, como é que Deus fala tanta coisa com 2 palavras? Impressionante. Quer ver? Digam depois de mim, Judá subirá. Acabou. Não, Deus fala mais. Não, você falou. Judá subirá. Só. O que ele falou já era outra coisa lá para frente. Para agora é só isso. Por que Deus escolheu Judá para subir? Primeiro porque Deus faz o que ele quer, ninguém tem nada com isso. Mas pode ter uma outra maneira um pouco mais, né? Assim, simpática de responder. Eu quero que você anote 3 pensamentos que eu quero passar para você esta noite. Quando Deus disse Judá subirá, Deus é a única pessoa que quando falou uma coisa, disse 3. Geralmente nós falamos 3 e não sei nenhuma. Pode ser falando tanta coisa, como é que é mesmo? Aí eu baralhei tudo. Nós falamos 3 e não dizemos nenhuma. Deus fala 1 e falou 3. Quando Deus disse Judá subirá, Deus está falando de Judá um nome. Quando Deus disse Judá subirá, Deus está falando de Judá uma tribo. Quando Deus disse Judá subirá, Deus está falando de Judá um povo. Essas são as missões para nós. Quem é que pode glorificar o nome do Senhor?
Agora vamos ver se lembramos. Quando Deus disse Judá subirá, ele está falando de um nome. Escute bem o nome. O que significa a palavra Judá? Louvor. Agora eu vou perguntar à igreja, com certeza vai responder. O que significa a palavra Judá? Os irmãos têm a capacidade de memória tremenda. Graças a Deus. O que significa o nome Judá? Sabe quem é que Deus manda na frente para fazer as pelejas dele? As pessoas que têm espírito de Judá, ou seja, espírito de louvor. Sabe, numa fila assim de 2 milhões de pessoas que Deus vai usar, sabe quem é o último? É o murmurador. Sabe quem é o primeiro? É o louvador. Quantas tribos havia? 12. Deus, quem sobe primeiro? Judá. Não precisa nem discutir Judá. Por quê? Só vive me louvando, só vive me louvando, só vive me louvando, só vive me louvando. Prepara o caminho para Deus trabalhar na tua vida. Louva. Prepara o caminho para Deus operar através de ti. Louva. Prepara o caminho para seres o instrumento das mãos de Deus. Louva. Prepara o caminho para seres o herói. Louva, louva, louva. E depois de louvar, louva um pouco mais. E depois de louvar e louvar, louvar, continua louvando. E quando parar de louvar, descansa louvando. E quando estiveres louvando, descansa outra vez, louvando mais. Deus disse, quem vai subir? Perguntaram. Judá, ou seja, o louvor. A coisa que sobe primeiro na igreja não é a oração. A coisa que primeiro sobe é o louvor. Sabe quando é que a oração sobe rápido? Quando o louvor preparou o caminho. Quando o louvor preparou. Você se lembra daquela oração que você fez zangado, com raiva? Não subiu nem a oração, nem nada. Porque não sobe. Agora você passou meia hora louvando e orou só 2 minutos. A oração parecia que tinha sido 3 horas. Olha, irmãos, o louvor, ela multiplica o peso da oração. Quem vai subir? Judá. Quem quer dizer Judá? Louvor! Se tu tens o espírito de louvor, Deus vai te fazer subir. Se tu tens o espírito de louvor, tu vais pelejar e vais vencer. Eu disse que Judá é o nome, mas também Judá é uma tribo. Deixa eu falar primeiro sobre outro povo. Eu disse depois que Judá é um povo. Judá era o povo mais numeroso. Judá era a tribo mais numerosa, era o povo mais numeroso de Israel. Deus, os cananeus eram muitos. Como é que os cananeus sendo muitos, Deus ia mandar um grupinho vencer? Eu não precisava disso, não. Eu não precisa desse milagre. Deus mandou os mais numerosos para lutar contra os cananeus, porque eram os mais numerosos. Agora eu volto para o terceiro, que seria o segundo ponto. Judá é uma tribo. Me diga uma coisa, respondam sim ou não, igreja. Bonito, sim ou não? Jesus veio da tribo de Simeão? Jesus veio da tribo de Azer? Zebulon? Naftali? Então veio de qual? Quem é que sobe primeiro? A tribo de Jesus. Aleluia! Quem sobe primeiro é a tribo de Jesus. Quem sobe primeiro é a tribo do rei. Quem sobe primeiro é quem está comprometido com o nome do rei Jesus. Se você é da tribo do louvor e da tribo de Jesus, levante sua mão e glorifique a Deus. Você está na mira de Deus nesta noite. Judá subirá. Eu quero concluir esta palavra, irmãos, da parte de Deus, pedindo aos irmãos, por favor, sentem a Bíblia aberta, verso 3. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herdade que me caiu por sorte. Quero terminar dizendo uma palavra. Quantos desafios a nova geração tem? 5. Primeiro, o desafio dos novos tempos. O desafio de estabelecer boas prioridades. O desafio de estar disponível para Deus. O desafio de depender da direção de... E o último desafio, agora eu estou falando para todas as pessoas que estão neste santuário e todas as que puderem de alguma maneira vir a tomar conhecimento desta mensagem. Ouçam-me bem. Se você quer que Deus abençoe você como parte do povo de Deus, o 5º desafio da nova geração é este. Ouça-me bem. Eu tiro isto lá de dentro de meu espírito, do lugar onde Deus pôs esta palavra, e eu ponho no seu coração esta noite. O 5º desafio que nós temos hoje. Não podemos abrir mão da nossa unha. Mesmo que Deus diga que é você que vai fazer a obra, lembre-se, você não é autossuficiente. Ninguém faz a obra de Deus sozinho.
Judá era muita gente, Judá era muito povo, Judá era uma grande tribo, Judá era a tribo real, mas Judá disse, nós somos muitos, nós somos fortes, nós somos valentes, mas nós temos que ser unidos. Ouça, irmão, não basta ser forte, não basta ser muito, não basta ser valente, tem que estar unido. Levante sua mão, por favor. Quantas mãos você... Só uma mão. Quantas mãos você está apresentando aí agora? Uma. Agora põe a sua mão junto da mão de outra pessoa. Quantas mãos estão agora? Duas. Duas mãos, irmãos, vale mais do que uma. Agora, se for possível, juntem 3 mãos aí. Juntem 3, vê se dá. Quantas mãos tem agora? 3. Junta só mais uma. Quantas mãos tem agora? Sabe, as maiores coisas que nós vamos fazer, sabe qual é o segredo? Quando nós estivermos ainda mais unidos. Ainda mais unidos. Obrigado, pode baixar. Eu vou terminar com uma parábola. Eu não vou ser muito claro. Vou terminar com uma parábola. Talvez algumas pessoas, talvez todos me entendam. É uma parábola. Judá disse, Deus, nós vamos subir e nós vamos pelejar. Mas, por favor, a gente quer manter a união. Nós vamos chamar outra tribo. E Deus está ótimo, pode chamar. Eu designei o líder. Agora vocês podem chamar. Aí Judá olha assim, tem Rúben, tem Levi, tem Azã, tem Zebulon, tem Naftali, tem Manassés, tem Efraim, tem Gade, tem Benjamim. Quem é que a gente chama? Chamaram Simeão. Haveria esta noite algum irmão que queria dar uma opinião. Por que foi que Judá chamou Simeão? Haveria algum irmão que queria dar uma opinião. Por que foi que Judá resolveu convidar para ir com ela, consigo, Simeão? Olha a resposta. Todas as 12 tribos de Israel eram descendentes de filhos do mesmo pai. Sim ou não? Quem era o pai das 12 tribos? Os 12 cabeças das tribos eram filhos do mesmo pai, mas não eram filhos da mesma mãe. Uma parábola. Se você puder entender, você entendeu, não vou ser demasiadamente claro. Entendeu, pastor Romeu? Todos os filhos de Jacó, cabeça de tribos, eram filhos do mesmo pai. Quem é teu pai, José? Efraim e Manassés eram as meias tribos de José. Quem é teu pai, Zé? Jacó. Quem é teu pai, Zé? Jacó. Quem é teu pai, Zebulon? Jacó. Quem é teu pai? Naftali. Agora ele pergunta, quem é tua mãe? Confusão. Tua mãe, Bila. Tua mãe, Raquel. Tua mãe, Léa. Uma confusão. Eu tenho visto nesses anos muitas pessoas embaralhadas, embaraçadas, completamente arrasadas. Irmão, isso é uma tragédia. O que, irmão? Não podia ver esse negócio da igreja do Senhor. Que negócio? Esse negócio de denominação. Não tinha que ver. Tinha que ser a igreja santa. Não, senhor, tem que ter. O pai é um só, as mães não são. Está na Bíblia isso. Agora, na hora de ir para a guerra, sabe quem foi que Judá convidou? Simeão, porque era filho da mesma mãe. Quem quiser entender a parábola, entenda. Quem quiser entender a parábola, entenda. Como se chama a nossa igreja? Como se chama a nossa igreja? Assembleia de Deus. Antes de nós estarmos unidos com os outros filhos de Jacó, primeiro com as outras assembleias de Deus. Judá é irmão de Simeão, por parte de pai e por parte de mãe. Ame seu irmão, ele tem a mesma salvação que você. Ame sua irmã, ela vai para o mesmo céu que você. Ame seu irmão. Levante as Bíblias que os irmãos têm aqui esta noite. Todas são iguais, todas são sagradas, todas são santas. E as outras igrejas por aí, as outras igrejas avisadas, usam a mesma Bíblia que nós. Se nós temos um só Pai, se nós temos uma só Bíblia, se nós temos um só céu, por que nós não fazemos as nossas guerras unidos? Semana passada estivemos aqui uma reunião, o pastor Uriel, o conselho de pastores, e está sendo preparado um grande movimento para nós voltarmos ao Flip Center. E agora vai ser mais. Sabe quem vai ser agora? Agora vai ser brasileiros e portugueses, agora vai ser hispanos, e sabe quem vai entrar agora? Os americanos.
Aí vai entrar filho de Bila, filho de Léa, filho de Raquel, filho de todo mundo vai entrar. Desde que seja filho de Jacó, desde que seja filho de Deus. Tu estás pronto esta noite para o desafio da nova geração? Meu irmão e minha irmã, comporta-te com muita destreza. Os novos tempos estão chegando. Tu vais vencer a batalha em nome do Senhor Jesus. Qualquer que seja a tempestade que venha, deixa-me dizer uma coisa: o diabo é o mesmo. Quantos sabem que o diabo continua o mesmo? Continua, mesmo ordinário. Agora, Jesus continua o mesmo, extraordinário. E essa é a tua vitória. Eu quero concluir esta noite exortando, animando cada pessoa a, como guerreiro de Deus, se preparar, porque a luta vai começar. Eu apenas falei sobre os 3 primeiros versículos do livro de Juízes. É um tempo de crises, e nós estamos em tempo de crises. Os cananeus estão à nossa volta. Há um grande aperto. Não estou falando de aperto financeiro, não estou falando de aperto econômico, eu estou falando de aperto espiritual. A Bíblia fala que o livro de Juízes é o livro de escravidões, 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 escravidões. Mas todas as vezes que Israel clamava ao Senhor, o Senhor enviava um libertador. Porque nós não combinamos esta noite que nenhum de nós aqui jamais será escravo de qualquer coisa por parte de Satanás? Por que nós não nos unimos aqui esta noite e um ora pelo outro, e nós decidimos que nós ganharemos todas as guerras em nome do Senhor Jesus? Vá pondo no seu coração esta noite que o poder que vem de Deus, ele pertence a você. Vá pondo no seu coração esta noite: o cananeu não é tão grande que você não possa vencê-lo, porque quem está com você é maior do que todos os cananeus da terra e do inferno. Aquelas pessoas que querem esta noite ter o seu nome na lista de Deus, dos que não vão perder esta batalha, comece a ficar em pé em nome do Senhor Jesus e diga: Jesus, põe o meu nome aí na lista dos que nunca vão perder, põe o meu nome na lista dos que vão subir, e não apenas vão subir contra os cananeus, mas vão subir no arrebatamento. Nesta noite eu declaro: os cananeus são fortes, os cananeus são perigosos, os cananeus são terríveis, mas olhe quem está no trono. Agora responda sim ou não. Tem algum cananeu no trono? Tem algum filisteu no trono? Tem algum anjo no trono? Satanás está no trono? Tem algum arcanjo no trono? Quem está no trono? Quem está no trono? Agora olha bem para aquele Deus que está no trono. Dá uma olhada nele. Está vendo esse Deus? Sabe quem é ele? Ele é teu Pai. Oh, aleluia! Aleluia! Não é apenas o Deus Criador que está no trono, não. Se você diz o Criador está no trono, você não tem nada com isso. Esta noite eu não termino esta mensagem dizendo o Criador está no trono, porque se eu digo que ele é o Criador, eu estou meio fora. Não. Ó Deus, meu Pai está no trono, meu Pai está no trono, meu Pai está no trono, meu Pai está no trono. Incomoda o teu Pai, perturba o teu Pai, busca o teu Pai, pergunta o teu Pai, procura o teu Pai, interroga o teu Pai. O Deus que ouviu o clamor de Israel no livro de Juízes é o Deus desta igreja, é o Deus das nossas famílias. Nesta noite, rende-te ao Senhor mais uma vez e decide: não perderei esta batalha, em nome de Jesus Cristo, e para a sua honra e glória, e debaixo da unção do Espírito Senhor, eu declaro por fé e possuído de espírito profético: nenhuma pessoa que está aqui dentro esta noite perderá as batalhas do Senhor. Nós seremos mais que vencedores. Agora aplausos ao Senhor e comece a glorificar a majestade, 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 majestade. Os crentes batizados com o Espírito Santo começam a falar em outras línguas agora. Comece a glorificar o nome do Senhor. Eu tenho 2 minutos finais. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria pedir a ajuda de toda a igreja. Antes que eu faça a pergunta, por favor, só olhe para a sua direita, por favor. Obrigado. Olhe para a sua esquerda. Obrigado. Se a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda não é conhecida a sua, não é seu conhecido, fale com ele e com ela rapidamente. Pode ser uma pessoa que esteja afastada dos caminhos do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta. Alguma pessoa esta noite desviada dos caminhos do Senhor, afastada da comunhão da igreja? Levante sua mão se você está aqui esta noite. É muito bom tê-lo aqui esta noite, mas eu queria identificar você. Tem alguma pessoa? Tem alguma mão levantada? Me ajudem, por favor. Os irmãos já olharam, já viram. Alguma pessoa, pelo menos uma. Alguma... Tem. Onde está? Deixa-me. Não identifiquei. Onde é? Me ajudem, por favor. Tem uma pessoa aí que... Tem? Não? Eu confirmo a pergunta.
Há alguma pessoa esta noite afastada dos caminhos do Senhor? Alguém? Parece. Onde? Você? Você está afastado. Você me ouviu falar esta noite. Você gostaria de perder esta noite. Eu acabei de dizer em nome de Jesus que todas essas pessoas que estão vivendo vão ganhar esta guerra. Vem aqui que eu quero orar por ti, para que Deus te faça mal para você. Aplausos ao Senhor, Ele está vindo. Aleluia. Meu jovem, tu eras desta igreja? Tu eras de outra? No Brasil? Posso saber o nome da tua igreja? Presbiteriana de Vitória, uma linda igreja. Faz tempo que tu está só. Faz 1 ano, 2, 3, 1 ano. Foi um tempo tão ruim, tão triste. Eu quero te dar boa notícia esta noite. Tu vais subir. Tu vais pelejar com os caminhos. Recebe a vitória de Deus esta noite. Tu vieste de vitória e estavas sem vitória. Agora, sem voltar à vitória, recebe a vitória de Deus. Recebe a vitória de Deus. Que lindo, Deus. Você estava fazendo uma forma. Não. Está aqui. Para ficar. Para ficar. Fala, Jesus. Jesus. Matou a vida. Que legal, né? Olha para mim. As pessoas que trabalharam contra ti, uma delas estava possuída de demônios. Está. Neste momento Deus te dá vitória. Pai, onde aquele malfazejo estiver agora, nós repreendemos à distância aquela legião de demônios ordinários e declaramos que o muro de proteção está cercando este servo teu agora. Ele é teu filho outra vez, ele está debaixo da tua ajuda. Tu eras de que igreja? Assembleia de Deus? Católica. Agora tu vai ser da igreja Assembleia Vencedora de Jesus. Beleza. Foi ele que falou. Quantos aplausos, Senhor? Me dá de novo. Teu nome? O Wilson. Isso. Agora você vai falar. Eu sou. Eu sou. O novo Wilson. O Wilson. Graças dele aí. Amém. Eu me atrevo a fazer mais uma pergunta. Há uma terceira. Irmão, eu pedi que você olhasse para a direita e para a esquerda, porque é mais fácil para você aí, não é? Vê se tem alguém que você não identificou. Traga aqui à frente. Nós vamos orar pelo Wilson, pelo... Ninguém? Ah, Felipe. Felipe não é nome de desviado, não. Felipe é nome de apóstolo. Tu chegaste na hora certa. Tem mais uma pessoa? Tem mais alguém? Por favor. Por que alguém voltaria a ser o Senhor esta noite? Por quê? Rápido, rápido. Irmãos, olha, obreiros, olha só. Tem gente orando aí para Deus trabalhar, viu? Olha só, obreiros. Obreiros, repare. Olha, irmãos, tem obreiro orando aí, viu? Para Jesus trabalhar. Repare só para o público aqui como tem obreiro orando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? Eu quero terminar este apelo. Isto para mim é mais importante que qualquer outra coisa. Para o Senhor, para a igreja. Tem mais alguém? Irmão, traga essa pessoa. Vem, traz essa pessoa. Traz. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: Senhor, quem subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O Senhor disse: Judá subirá. Então Judá disse a Simeão: vem comigo, a minha sorte, pelejemos contra os cananeus, porque na hora da tua peleja nós pelejaremos contigo. Deixa eu dizer isto como últimas palavras: se você esta noite ajudar alguém na sua peleja, amanhã aquele alguém ajudará você na sua peleja. Tem alguém esta noite que está numa grande batalha espiritual e precisa da ajuda da igreja? Não estou falando essa batalha corriqueira, estou falando uma batalha para lá da conta. Tem alguém que está em grande batalha espiritual e quer todo o apoio da igreja esta noite? Alguma assim bem especial? 1, 2 ou 3 pessoas tem? Deixa eu ver, se tiver. O senhor está numa batalha, ele ou ela, está numa batalha muito grande, muito difícil. Vem aqui à frente. Judá vai te ajudar, viu, Simeão? Simeão vai te ajudar, viu, Judá? Tem uma outra pessoa que está numa batalha muito grande, muito difícil. Não estou chamando aqui multidões, essas batalhas de todo dia. Estou falando, jovem, diante de Deus, sua batalha está difícil, muito difícil. Olhe para mim, por favor. Sozinha você não pode vencer. Não. Só se Jesus lhe ajudar. Pois olhe para mim agora. Nesses 3 próximos dias, Deus vai fazer um milagre
e vai lhe dar vitória. Olhe para mim, deixa eu dizer mais uma palavra. O laço vai ser desfeito e Deus romperá. Aleluia! Lugar de vitória. Judá subirá, Simeão vai com ele. Quem é Judá esta noite que quer subir? Levante a mão e diga amém. E sobrou alguém para ser Simeão? Vá com Judá. Vocês todos podem dizer amém? Nós vamos estender as mãos. Eu queria pedir que os obreiros que estão nesta tribuna, por especial gentileza, estivéssemos aqui emparelhados para esta oração, finda a qual devolvemos o microfone ao pastor Célio, em nome do Senhor Jesus. Por bondade, estejamos nesta oração. Nós estamos aqui como Judá e Simeão para ajudar nesta batalha. Irmão, o senhor aí, por favor. O senhor promete diante de Deus que dá depois o testemunho da sua vitória. O senhor promete? Promete. O senhor promete também, irmãos? Você promete dar? Você promete dar? Eu sei que é uma vitória só Deus pode dar, não é isso? Pois Ele vai dar. A terceira geração não vai perder essa batalha. Ela vai vencer em nome de Jesus. Nós vamos então estar orando ao Senhor. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Cleverson, queria convidá-lo a fazer esta oração. Se o senhor pegar o outro microfone, que está bem levantado. Obrigado, irmão. Vamos, igreja, vamos. Judá, ajuda o Simeão. Simeão, ajuda o Judá. Estenda as mãos aí, por favor. Uns ajudam os outros nas grandes batalhas de Deus. Oremos com o pastor Cleverson e todos os obreiros aqui mantêm suas mãos estendidas. Por favor. Pai nosso que estás no céu, na tua presença estamos neste momento. Adentramos a tua presença pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto. Temos acesso à tua presença, pois somos teus filhos. Nessa noite temos ouvido a tua palavra, a tua voz veio ao nosso encontro nessa noite. Por isso confiamos no poder da palavra, no poder do nome de Jesus. E viemos declarar para essas vidas que se achegaram diante do teu altar nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Sejam eles, Senhor, tomados pelo Espírito de poder, de ousadia, para vencer todas as batalhas. No nome de Jesus, seja quebrado todo o grilhão de Satanás. Todo demônio seja repreendido agora no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E a vitória chega agora, 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 agora para os seus filhos. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Enquanto vocês estão aqui, eu quero convidar a equipe de louvor a cantar aqui.